O... Hoje, gente, vamos começar a aula só relembrando o que a gente viu na última semana, para não ficar uma coisa tão desconexa, né? Mas a ideia de hoje é aquela revisão, né, de ladder, dar uma passada na parte de máquina de estados aplicada a ladder. E também já vou mostrar para vocês o ambiente que vocês vão trabalhar ali, o CodeSys, junto com o Factory.io. Então já vou mostrar para vocês como é que funciona, vou integrar ali para vocês já verem. E quem quiser daí já. Quem quiser não, né? A gente já vou passar exercício para vocês já pegarem o jeito do negócio, tá? Então, a ideia é que daí eu já passe para vocês a versão certinha do CodeSys para vocês baixarem. Eu vou disponibilizar, eu acho, a minha pasta, que eu tenho esse software ah, já Tem como você específico. passar o número da versão? Eu não vou instalar no Windows. Tá. Vou passar. Agora tô sem ele aqui aberto, mas eu já passo daí. E o Factorio também funciona no Linux? Eu nem sei. Já chegou Eu a vou dar uma olhada? descobrir. Eu acho que não, mas não é a questão de tentar com força suficiente. Tá. Enfim, daí, por enquanto, eu tô comprando mais licenças lá daquele Factory.io, mas se vocês baixarem agora ele tem 30 dias de uso livre, então até a gente resolver isso, vocês não vão ter problema, tá? E, na verdade, agora vocês vão usar ele hoje para já conhecerem e aplicarem o que a gente vai ver hoje, mas depois a gente vai dar um tempo para ele e só vamos voltar a usar ele depois das férias, tá? Então, a aula de hoje ela tem uma essa característica aí só da gente fazer uma revisão para vocês e já que faz um tempinho que vocês não programam com o CLP, para voltar a pegar o jeito, tá? Vamos lá. Então eu vou abrir, vocês vão ver minha tela. Lá, tela inteira. Então a gente vai abrir aqui o CodeSys é a versão 3.5.11, vou deixar aqui no chat. É o Xsoft Sys 3.5.11. Por que essa versão é importante que seja essa? É a questão do servidor que ele gera de OPC, que é o protocolo que a gente vai usar para integrar ele com os outros dispositivos, tanto no PI de vocês, né, se for o caso, né, quanto na disciplina. Depois, durante a disciplina, aliás, a gente vai estudar esse protocolo aí num seminário, mas por hora a gente vai só aplicar ele, vocês vão ver primeiro ele na prática para depois estudar ele, tá? Então, eu vou abrir ele e já vou abrir aqui também o Factorial. Okay. Tá. Então, pessoal, aqui ó, no ambiente, estão enxergando aqui o ambiente do CodeSys? Sim. Sim. Tá? Vocês tem uns negócios aqui em alemão, porque é um software alemão, tá? Ele já direciona aqui para uma página deles aqui, da Eaton, que é o fabricante. E tem aqui, né, os projetos que a gente já abriu, né? Então tem várias coisas aí que eu já trabalhei com o pessoal. E a gente vai, na verdade, criar um novo projeto, né? E vocês vejam que dá para a gente trabalhar com a parte de programação de CLP, nesse caso aqui, e já tem também um suporte para, né, IHM aqui, a parte de interface, que eu até hoje não trabalhei com os alunos, mas a gente pode, né, ver para trabalhar, tá? E aí ele tem outras opções, porque ele não é só para programação de CLP, esse cara aqui ele pode ser usado para outras coisas, tá? Então eu vou criar para gente aqui
colocar aqui práticas. Isso. E aula hoje é dia 6. Ok. É o seguinte, vamos escolher aqui. Quem chegou aí? Peraí. Antes de começar, eu vou pegar aqui no Factorio, vamos escolher uma cena dessas aqui para a gente trabalhar com vocês. Poderia pegar, por exemplo, o tanque. Esse tanque aqui, ele vai ser, se eu não me engano, trabalhado com vocês no PI. Já tiveram alguma conversa com relação ao PI, o projeto, como é que vai ser? Sim, vai ser um controle de nível de um tanque. Isso. Então já vou começar com os dois pés, já vou mostrar para vocês a cena que tem esse tanque. Só que aí não pode ser essa daqui, porque essa daqui, ó, ela é com temporizador, tá? A gente pode até fazer com temporizador, mas para vocês lá não vai ser interessante. Então, eu já vou criar aqui do zero, né, um ambiente. Eu vou colocar esse tanque para a gente fazer um controle on-off com ele, beleza? Não vai ser o caso de vocês. Vocês vão fazer um controle, né, contínuo lá, P&D. Mas aqui a gente faz um controle on-off, mas pelo menos vocês já vão ver de cara aqui as opções de como é que ele funciona, já vão ser então apresentados a esse módulo aqui do tanque, tá? Então vocês vejam aqui que no CodeSys, não no CodeSys, aqui é o Factorio. A gente tem qualquer ambiente que a gente coloca aqui, qualquer peça, né, que a gente coloca, ela vai ter sensores e atuadores para gente. E a gente pode listar. Tem muita coisa que eu ainda estou aprendendo desse software, tá? Porque ele tem alguns recursos. Tá? Eu acho que ele tinha um recurso que a gente poderia ver a lista de tudo que tem. Mas eu acho que não. Tem como botar e tirar aqui, mas não criar uma lista. Mas a gente pode ir clicando aqui, dele sim vai criando uma lista aqui na esquerda pra gente, ó. E antes de programar, a gente pode ir brincando aqui, né? Por exemplo, então eu posso abrir, aqui, posso dar play aqui, né? E atuar aqui de maneira, né, direta aqui no software e ver o que acontece. Então, é bom para a gente testar para depois ir lá na programação e ver o que a gente pode fazer. Então, a gente vê que aqui é um valor que não é inteiro, aqui também não é inteiro, então a gente vai ter que usar o tipo de variável real lá na programação ladder. Então, a gente vê então, que aqui a gente tem a saída e a gente tem também um sensor de vazão. Então, lá no PI, se não me engano, vocês vão poder escolher até se o controle vai ser baseado em nível ou vazão, ou ambos. Não sei exatamente como é que vai ser o problema de vocês lá. Mas a gente vê que, então, que a gente tem duas válvulas proporcionais, tanto de entrada quanto de saída. E a gente vai utilizar, então, essas entradas e saídas lá na programação do CLP, né, para fazer a programação. Só que lá a gente vai usar o seguinte, a gente vai usar 100% e 0% hoje, tá? A ideia é ou totalmente aberto ou totalmente fechado, porque a ideia é fazer um controle só on-off. Com uma certa esterese, pode ter, mas não vai ser um controle proporcional. Tá claro isso? Beleza, deixa eu ver alguém falou alguma coisa no chat. Sim. Tá. Sim. Então, gente, como é que eu vou pegar essas variáveis aqui e jogar aqui para dentro? Então, eu já vou colocar aqui, né, o nome exemplo, nível on-off. Então, ó, ele dá a opção para gente de qual controlador a gente vai utilizar. Então, usa esse padrão, tá? Vamos usar o padrão que é
é o controlador do emulador dele, né? Mas a gente poderia escolher outros modelos de CLP, digamos assim. E aqui a gente escolhe a linguagem que a gente pode trabalhar. Então, como lembra que eu falei para vocês que em CLP a gente não programa só em ladder. Então, a gente pode programar, né, em várias linguagens. Então, desde texto estruturado, que é lá o próximo do assembler, né? A parte de blocos de função, tá? Esse aqui é o bloco de função e esse aqui acho que é o Graph7, mais ou menos, que seria uma linguagem até interessante para se trabalhar com o máquina de estados, tá? Mas eu não sei como é que é nesse software aqui para programar isso. A gente pode também dar uma explorada nisso aí durante o semestre, tá? Mas o padrão está aqui, ladder, então a gente vai começar por aquilo que a gente já conhece, ladder, e eu vou mostrar para vocês então como a gente transportar uma máquina de estados bem simples para uma programação ladder, tá? Aplicada aí num controle on-off de um tanque. Controle de nível a gente vai fazer, né? Então a gente veja que ele criou uma árvore aqui né, onde a gente tem o dispositivo, então toda a parte de programação desse dispositivo. E se a gente quiser fazer alguma modificação, por exemplo, de adicionar algum tipo de outro dispositivo, a gente vai fazer por aqui também. A gente pode adicionar aqui, né, outros dispositivos nesse projeto, tá? A gente vai ver isso depois, que a gente vai acabar precisando fazer isso. Então, num CLP, eu posso, por exemplo, da Siemens, né? O programa da Siemens é muito parecido com esse. Ele vai ter a árvore aqui, cada dispositivo que a gente adiciona, ele vai aparecendo aqui. E, por exemplo, lá na nossa bancada que a gente tem no IFSC, o CLP da Siemens, ele tem um módulo de expansão de entradas e saídas digitais. Então, a gente teria que adicionar esse módulo, da mesma forma como aqui, se eu quiser adicionar algum módulo de comunicação, eu adiciono ele aqui e a gente utiliza ele para comunicação, por exemplo. Tá? Então, como se fosse um dispositivo físico mesmo. E a gente pode, então, criar não só uma folha de programação, como a gente tem aqui, ó, esse PLC prog aqui, a gente vai programar aqui nesse ambiente, mas a gente pode criar, tá, novas folhas de programação, digamos assim, né, novas funções, então a gente pode ter diferentes programações que são chamadas na programação principal, bem como vocês já são acostumados a programar em linguagem estruturada. E isso é uma evolução bem grande, eu acho, do que vocês viram no Twido, né? No Twido vocês não tinham essa opção, certo? Tem alguém aí? Não, acho que não. Não, né? Vocês tinham que fazer toda a programação numa sequência só, né? Tinha como separar as rangs, mas era bem rudimentar. Nesse caso aqui a gente pode fazer uma programação separada, declarar as entradas e saídas desse bloco e utilizar ele aqui numa outra parte, em outro programa, como se fosse um bloco, então onde você tem entradas e saídas. Então tu quer às vezes fazer uma programação mais complexa, que vai se repetir, por exemplo, às vezes você tem como uma função em programação, né? Você vai utilizar várias vezes aquela mesma lógica, então você pode criar isso num bloco específico e reutilizar várias vezes no bloco principal, tá? Até aqui tudo bem, acredito eu, né? Qualquer coisa vocês dão um grito aí, tá? Só uma coisa, eu falei que era aqui, né? Na verdade, é esse aqui o arquivo, tá? Aqui tem mais com relação à parte lógica da programação, que a gente nem mexe muito. Mas se eu quiser criar uma nova, um novo bloco de programação, pode ser aqui, ó. Daí sim, ó, uma ação, um método, uma propriedade e uma transição. Então, digamos um método, né? Ele vai criar um outro arquivo aqui que é um método igual vocês estão acostumados em programação estruturada. Mas vamos começar simples, vamos começar por aqui.
que a gente tem, então, aqui que criar primeiro? As variáveis. Aí eu vou fazer isso baseado... Alguém falou alguma coisa aqui? Tudo certo, tá? Eu vou fazer baseado com o que a gente tem aqui no nosso ambiente físico, né? Então, aqui nessa parte de var, né, eu vou começar a declarar. Eu gosto de separar por inputs, por exemplo, e outputs, tá? Para ficar mais organizado. A gente tem o que de input aqui, né? A gente tem input do CLP, né? Que vai entrar no CLP, vai entrar os sensores, né? Então tem o level meter. Eu gosto de usar o mesmo nome que está aqui no CodeSys para não dar confusão. E a gente vai usar um double. Não, e agora eu me confundi aqui. Real? Acho que é real. Então, do tipo real. E o que mais que a gente tem? O sensor de vazão a gente não vai usar, tá? Vamos só usar de nível. Então, de input, a gente tem isso. O que ele está reclamando aqui? Ah, que eu tenho que botar um ponto e vírgula no final. E output a gente tem, então, fill valve. De tabular aqui direitinho. Também real. E discharge valve. Certo? Bom, importante, por que é importante começar com as variáveis, pessoal? Porque agora eu vou mostrar para vocês, né? Já vou salvar aqui, que eu tenho que exportar agora essas variáveis para que elas sejam visíveis aqui no Factory.io e a gente consiga então fazer esse link, essa conexão entre as variáveis aqui desse ambiente com as variáveis que eu criei no ambiente de programação, tá? Então, essa parte aqui, eu tenho isso aqui gravado, tá, gente? Essa parte de integração, já resumida para depois vou disponibilizar para vocês poderem assistir e refazerem isso que eu estou fazendo, né? Mas eu, de qualquer forma, vou mostrar aqui, depois quem quiser assistir a aula de novo e pegar por aqui também vai poder. Então, eu tenho que criar um objeto chamado de, cadê? Vamos achar, Symbol Configuration, tá? Não é nada intuitivo esse nome, então se não fosse a aula aqui, acho que demoraria muito tempo para alguém descobrir que é por aqui que se faz isso, né? Mas, enfim. A gente vê aqui que tem uma questão de OPC-UA, né? Depois eu vou explicar para vocês em outro momento o que significa isso. Mas a gente vai deixar isso aqui simplesmente com esse nome padrão, pode ser, tá? Só adicionar, não mudar nenhuma configuração que tenha vindo. E aí aqui a gente vai dar um build e ele vai buscar todas as variáveis que eu tenho, né? Eu poderia ter uma lista de variáveis globais aqui, né? Eu poderia ter aqui adicionado, por exemplo, antes, uma lista de variáveis globais e criado as variáveis ali. Mas eu acho que não há necessidade, principalmente para um programa tão pequeno como esse, fazer isso. Então, eu vou pegar aquelas variáveis que eu criei no meu programa principal mesmo e vou selecionar. E são essas variáveis que eu vou, então, disponibilizar, né, através de uma coisa que se chama OPC Server, tá? Um servidor que utiliza esse protocolo chamado OPC, que a gente vai estudar na disciplina. E ele vai estar, essas três variáveis vão estar com acesso tanto para leitura quanto para escrita, tá? Ó, tem essas duas setinhas. Se eu clicar uma vez, ó, vai vir assim padrão, né? Duas setinhas. Então, se eu clicar mais uma vez, eu não vou dar nenhum acesso a essa variável. Se eu clicar outra vez, eu dou acesso de leitura. Se eu clicar outra vez, eu dou acesso só de escrita. E se eu clicar mais uma vez, eu dou acesso de leitura e escrita. Isso aqui
às vezes vocês clicam sem querer e aí vocês tiram esse privilégio de escrita ou leitura e aí dá problema, não aparece lá, tá? Então tem que cuidar. Então deixa tudo liberado aí mesmo. E a gente vai dar um build novamente aqui, tá? E a gente vai colocar para rodar o CLP, ó, naquele, vamos cancelar aqui só para vocês verem, né? No verdinho ali, eu vou logar no CLP, que na verdade vai dar erro. Então, antes de dar erro, eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó, vamos ver, eu tô com ele tá até desligado. Achei que ele ia estar ligado. Eu tenho que ter aqui, né, rodando no background aqui do Windows, um soft CLP, que é um CLP emulado. Vocês veem que não tem nada aqui. Eu tenho do Ellipse, tem aqui o próprio CodeSys, mas é o gateway, não é a parte do CLP. E outras coisas, né, que estão aqui, mas não tem nada que seja no meu CLP. Vou mostrar para vocês, né, o que que é. É esse cara aqui, ó, CodeSys Control In V3 Stray. Lembra que quando a gente criou lá o dispositivo, na hora de criar o projeto, tinha esse Win V3 aqui? Exatamente para ele poder se conectar a esse dispositivo emulado aqui, tá? Então, eu abri ele, ó, ele já está aqui agora. A única coisa é que agora eu tenho que fazer ele rodar. Então, liguei o CLP, tá? E vocês veem agora que ele está, não sei se vocês conseguem ver que ele está com as corzinhas ali, verdinho e vermelho. Deve estar bem pequeno. Deixa eu botar a lupa aqui. Ó, pessoal, estão vendo ele agora? Tem alguém aí? Sim, professor, tá dando pra ver. Sim. Tá. Ó, tem uma menina hoje na sala? Ou já tinha antes? Eu não... Ah, não tinha, né? Oh, desculpa. Tinha eu, lembrei. né? Eu lembrei agora. Desculpa, Eduardo. És a única, né? Acho que agora sim. Semestre passado ainda tinha mais, mas acho que agora só ficou eu. Mas tá firme. Não, tá. É bom sempre ter. Porque daí a gurizada se segura um pouco nas besteiras. Então, pessoal, deem um feedback aí sempre para eu pelo menos saber que tem alguém aí me escutando. É muito. Esse negócio de dar aula sem enxergar vocês é complicado. Mas então agora tá rodando, gente, tá? Então agora eu vou conseguir me conectar. Então eu vou lá clicar para me conectar, como se fosse, se um CLP tivesse aqui do meu lado, eu teria que fazer a mesma coisa, tá? Então eu vou colocar para comunicar, ele vai através desse gateway virtual aqui, se comunicar então com o CLP também virtual aqui. Quando eu clicar de novo, tem que clicar de novo lá em cima. Então vai ligar o CLP, ele está dizendo, então vai botar o CLP para rodar. Tem certeza? Tem. Pode botar o CLP para rodar. Então, nesse momento, gente, o CLP está rodando, tá? Não está rodando, desculpa. Está parado, estão vendo aqui embaixo. Isso também é uma questão de adianto para vocês, gente. Teve aluno que ficou horas e horas, né, com problema e quando eu fui dar o atendimento, né, a gente viu que, na verdade, ele tinha esquecido de mandar rodar o CLP. Tá? Então, tem que sempre olhar aqui, né, se ele está no modo stop ou running e dar o play lá. Então, agora ele está rodando e aí sim, tudo que acontecer aqui, né, no ladder vai se refletir lá no software do code do Factorio. Só que assim, eu vou mostrar para vocês, não precisa estar rodando aqui não, tá? Para a gente fazer a integração. Então, depois que mandou, que conectou aqui, pelo menos ele está conectado, e a gente tem esse CLP aqui virtual rodando, a gente vem aqui no Factorio e vamos fazer a conexão, então, dessas variáveis com as variáveis que a gente criou lá. Então, a gente vem em File, Drivers, e a gente vai pegar o OPC Client.
tá? Vocês vejam que nessa licença aqui, a gente só tem acesso a esses 3 opções, que é a Modbus, tanto cliente quanto servidor, e o APC, tá? Aí ele vai fazer uma varredura no computador para procurar, né, se eu tenho algum servidor já configurado aqui nesse projeto. Não tem, tá vendo? Ficou zeradinho aqui, não tem mais nada, não tem nada. Então a gente vai lá em configuração e a gente vai mandar ele procurar os servidores que tem no computador. E ele aqui achou alguns, porque realmente eu tenho o... Esse aqui, nem sei, esse aqui eu acho que é o próprio do Factory.io. Esse aqui é o do Robot Studio, esse é o do Ellipse, e esse aqui é o que importa pra gente nesse caso, que é o do CodeSys. Então veja aqui, CodeSys, OPC, DA. OPC Data Access, esse DA significa isso. Então conectei, ele vai procurar até 32 variáveis nesse servidor. Eu posso aumentar esse limite, caso tenha mais variáveis. E eu dando esse browse, eu volto aqui e vejam só. Apareceu aqui agora aquelas variáveis que eu criei aqui, com os nomes que eu criei aqui. Tá? E aí, né, eu posso configurar elas como sendo entradas ou saídas do meu sistema aqui no Factory.io. Por isso que eu crio elas com o nome que seja compatível com a cena aqui do software do Factory.io. Porque daí fica fácil da gente pegar os sensores, por exemplo, ó, de level, matter, e conectar aqui exatamente na variável que é dele. E os atuadores também. Então, se eu criar com nomes diferentes, pode acontecer de aqui na hora de fazer essa ligação, eu me confundir. E aí vai dar errado, é que nem a gente pegar lá na parte física e conectar o fio de um sensor no lugar de outro sensor, né? Ou o fio de um sensor no lugar de uma saída do CLP em vez da entrada, né? Então vai dar problema. Então aqui é como se a gente estivesse fazendo essa ligação física entre a planta e o CLP. E por isso que é interessante que os nomes ajudem a gente com isso. Bom, gente, feito isso, a gente já vai poder agora, a gente já tem conexão então entre a parte aqui da simulação e o que está rodando aqui. Então vocês podem ver, vamos dar uma olhada aqui, ó, nessa tabela das variáveis aqui. Deixa eu puxar para cá. Ó, vamos mexer aqui nessa variável, ó. E vocês veem que o level já está lendo, ó. Então, a gente tem certeza de que a conexão ocorreu de forma satisfatória. Então, eu estou conseguindo ler o valor do nível, né? Então, vocês podem ver com uma precisão bem maior do que o que aparece aqui, né? Ele tem várias casas decimais, e o interessante é que vocês veem que tem um ruído, né, gente? Tá? Que é exatamente a ondulação que a gente tem aqui nesse sistema. Vocês vão ver quando eu vou abrir a válvula aqui com tudo, a de saída, e ele vai fazer uma ondulação aqui, acho que até uma bolha sai aqui, e vai dar bastante ruído ali ó, bastante ruído nessa parte do sensor de nível. Então isso é interessante para o trabalho de vocês do PI, porque vocês vão ter esse feedback aqui da planta bem interessante, tá? Bem próximo do que seria o real. Tá? Então, gente, a gente está vendo que a conexão, pelo menos do sensor, está funcionando, tá? E a gente pode também fazer o contrário aqui. Vamos pegar e vamos 10 aqui, por exemplo, nessa daqui, e vamos forçar, ó. Deu certo, ó. Vamos pegar essa que eu coloquei na do... Ó, deu alguma coisa... Eu conectei ao contrário lá, será?
Estão vendo que eu liguei aqui o fio e ele... Não, ele não ligou lá, é isso que aconteceu, né? Deixa eu ver aqui. Na verdade, que lá fui eu, né? Vou dar um release. Ah, agora deu certo, ó. Soltei. Isso acontece, gente. Prestem atenção nessa parte, ó. Eu posso, se eu mexer aqui, né? Se eu, resolvi testar aqui o software, né? Ele vai estar com essa marca aqui, ó, de forced. Ele está forçado aqui na parte de simulação. Então ele não vai obedecer o CLP. Isso acontece também às vezes, vocês estão testando o programa, ele não funciona porque vocês resolveram mexer no sensor, no atuador aqui dentro do simulação e deixaram ele forçado. Então vocês têm que liberar, né? Release. Então, liberei, agora ele está obedecendo o CLP. Então eu vou botar aqui um valor de 5, por exemplo, no CLP e vou forçar, e ele obedeceu, ó. 5, colocar 0. Daí eu posso mudar aqui para 5 de novo. Então, gente, a parte de integração está funcionando. Queria saber se está claro aí para vocês o que eu fiz até agora. Se tem alguma dúvida, se ficou confuso. Até agora tá tranquilo, professor. Por enquanto tá tudo certo. Tá. Então, agora vamos para a máquina de estado de fato. Vamos fazer esse programa aqui funcionar. Deixa eu abrir aqui tem uma aula sobre isso. Deixa eu só achar ela. Eu não sei se ela vai estar aqui, porque normalmente eu não dou essa aula. Deixa eu ver se aqui eu tenho alguma coisa. Também não. É que esse searching aqui do Windows está funcionando, finalmente. Antigamente isso aqui nunca funcionava. Isso aqui é uma aula bem antiga, pessoal, mas ainda serve. Então, pessoal, aqui, ó, o que vocês podem utilizar para programar um CLP? Desde a parte intuitiva, empírica, né, que acho que é talvez como vocês estão acostumados, para algumas coisas bem básicas, lógica combinacional já funciona também. Vocês podem utilizar mapa de Carnot, não sei se já utilizaram para programar CLP mapas de Carnot. Máquinas de estado seria uma outra... Oi? Sim, eu tô concordando, sim. Mapa de Carnot. E máquina de estados, ou até aqueles outros métodos que o professor Valdir passa para vocês. Vocês já viram a parte de cadeia estacionária, né? Sequência máxima, sequência mínima, né? Eu acho que eu tinha percebido que Talvez era só a não. máxima. Talvez não exatamente todas as cadeias estacionárias, ou pelo menos não com esse nome, mas sim, a gente viu essa cadeia estacionária. Tá. E a máquina de estados, se eu não me engano, pelo que eu lembro da cadeia estacionária, ele é alguma coisa parecida, tá? E aí tem, claro, métodos mais avançados. Tem as redes de Petri, que são um pouquinho mais avançadas do que a parte de máquina de estados, mas seguindo uma evolução, uma lógica de tendo mais recursos. Mas não são tão diferentes entre si. E a gente vai trabalhar, então, aqui, vou explicar para vocês a parte de máquinas de estados, né? Então, o que ela é, né? Ela é uma estrutura de programação onde a gente vai ter estados, que são uma memória, e aí cada estado, né, ela vai estar relacionado aos valores das saídas dos sistemas em um determinado momento.
Então, quando eu tenho um sistema, né, por exemplo, aquele tanque, e em um certo momento eu tenho que alterar o valor de uma saída dele, isso significa que eu estou num estado diferente. Tá? Então, todo momento que a gente tiver que alterar o valor de uma saída que seja, a gente tem que mudar o que a gente chama de estado na programação. Então, tem vários métodos que trabalham mais ou menos dessa forma, né? E eu sei que lá eu não sei exatamente o nome, se é a cadeia estacionária lá que o Valdir trabalha com vocês, mas se eu não me engano, trabalha mais ou menos dessa forma, né? Que a gente pega, então, e liga, só que lá vocês trabalham com relés, né? Então, liga o relé, desliga o relé, né? E nesse caso, a gente vai trabalhar com memórias no CLP, mas que tem essa mesma função. E o grande sacada aqui, gente, é não ter pena de usar, né, memórias. Não, a gente pode, né, a grande vantagem do CLP é exatamente a gente poder usar memórias, né, com muito mais folga do que se a gente estivesse trabalhando com uma lógica de relés para fazer o controle. Então, esse controle que a gente vai fazer hoje poderia ser muito bem feito por lógica de relé. Só que a gente sabe que isso praticamente não é mais usado. Né? Ou one pop com feedback positivo também. Não, e nesse caso, nem a gente vai ter controle contínuo, né? Vai ser só liga e desliga, né? Mas o que eu quero dizer é que lá quando a gente trabalha com relé, a gente normalmente tenta economizar relés, né? Por isso que tem esses métodos, né? Alguns eles vão trazer uma praticidade maior, mas ao mesmo tempo utiliza muitos relés, e outros são um pouco mais complicados, mas eles economizam bastante em memória, né? E a máquina de estados, ela é um método que ele é muito bom para usar no CLP, porque ele não economiza a memória, né? Então, para cada estado, a gente vai ter que ter uma memória. Mas como a gente está trabalhando com software, isso não é um problema. E aí, entre esses estados, a gente vai ter o que a gente chama de transição, tá? Aí vocês podem achar termos em inglês como trigger, né? Que seria o gatilho, que é uma condição para que haja mudança do estado no programa. Então, o que vai levar à mudança daquele estado? O que vai levar à mudança de uma ou mais saídas do sistema? Então, normalmente, esse trigger vai vindo um sensor, ou pode ser um temporizador, um contador, né? Então, alguma coisa vai fazer com que a gente saia daquele estado atual e vá para um novo estado. Tá? E as saídas, obviamente, são o resultado, né, daquele estado. Então, cada estado vai ter, né, a listagem de saídas que ele liga, digamos assim. Tá? E esse exemplo aqui dessa aula é exatamente o exemplo que a gente está trabalhando hoje. Tá? Que é a parte do nível, só que aqui a gente está trabalhando, né, nesse exemplo, com dois sensores. Sensor né, de nível inferior e sensor de nível superior. E aí a gente cria, né, uma lógica para esse processo, né, que esse aqui é bem simples da gente entender, onde essa bomba, né, então vocês vejam que é um sistema de nível, só que um pouco diferente do que a gente está trabalhando. Aquele ali que a gente está trabalhando na programação é por gravidade, e o sensor ele é analógico, mas claro, a gente vai trabalhar como se ele fosse digital, no sentido que a gente vai ter só, a gente vai definir um nível para ele controlar, então vai colocar uma esterese, então a gente vai ter um nível superior e um nível inferior, como a gente está colocando aqui, tá? E aí a diferença é que em vez de ter que ligar uma bomba, a gente vai ter que abrir uma válvula, tá? Mas a lógica é o seguinte, essa bomba, né, ela vai ligar quando o nível estiver abaixo do sensor do nível inferior, e ela vai desligar quando o nível alcançar o sensor do nível superior, né? E entre esses dois momentos, ela vai ou se manter desligada ou se manter ligada. Tá? Então, a gente percebe aqui, então, que a gente vai ter que definir esses estados de acordo com essas saídas. Então, agora que a gente definiu essas regras aqui, pessoal, a gente entendeu como o sistema tem que funcionar. Então, nesse caso aqui é simples, mas às vezes quando a gente tem uma
uma linha de produção, né? Aí fica mais complicado você entender, tem que acontecer isso depois disso. É um pouco mais complexo de você identificar essas regras, tá, do processo. Mas feito isso, a gente começa a modelar o processo, que é identificar as entradas e saídas, enumerar os estados, e para cada estado a gente vai ter os valores das saídas. Então, esse passo 2 e o passo 3, eles estão bem juntos, porque eu só vou conseguir enumerar os estados do processo se eu entender, né, quais saídas vão estar relacionadas a cada etapa desse processo. E aí sim determinar os gatilhos, né, o que vai fazer a transição de um estado para o outro. No nosso caso, então, eu fiz aqui uma tabela, a gente tem o sensor de nível inferior, sensor de nível superior, que são as entradas, e as saídas é a bomba. No nosso caso lá é um pouquinho diferente, porque a gente tem um sensor e duas saídas, né? Então a gente tem o sensor e a gente tem a válvula de entrada e a válvula de saída. Tá? Um pouquinho diferente desse exemplo. Mas nesse caso, né, eu consegui identificar dois estados nesse sistema. Porque a gente tem uma saída só, né? Então, obviamente, a gente não tem como ter mais do que dois estados. É uma lógica binária aqui, né? Eu vou ter tantos estados quanto as possibilidades de diferentes saídas eu tiver no meu processo. Então, a gente consegue determinar o número máximo de estados a partir do número de saídas que a gente tem. Se eu tivesse duas saídas, eu poderia ter até 4 estados. Não necessariamente teria os 4, né, mas eu poderia ter o estado onde as duas estivessem desligadas, 2 estados onde uma está ligada e a outra desligada, e um estado onde as duas estão ligadas. Então, é uma tabela verdade, né, bem simples de fazer. Mas não necessariamente eu tenho todos os estados possíveis, porque, né, aí vai depender da lógica do sistema. Tá? Então a gente viu aqui que um estado, né, que eu chamei de estado 0, a bomba está desligada, no estado 1 a bomba está ligada. E o que faz eu vir do estado 0 para o estado 1 e vice-versa, voltar do estado 1 para o estado 0? Né? A gente vê que, de acordo com aquelas regras que a gente definiu no início, a bomba ela vai ligar quando aquele sensor do nível inferior for para 0, né? Entendendo que é um sensor normalmente aberto. Né? Então, se fosse um sensor normalmente fechado, a lógica seria contrária. Tá? E quando, então, eu chegar, né, então essa bomba ligou, o nível começou a subir, e quando ele chegou no nível superior, então aquele sensor detectou e eu vou desligar a bomba. Né, e agora aguardar aquele nível baixar até chegar novamente Porque nesse momento aqui, tanto o sensor de nível superior quanto o sensor de nível inferior está em 1, né? Quando baixar o suficiente para que o sensor de nível inferior vá para 0, eu vou daí sim ter uma nova transição de estado. Tá aqui tudo bem, gente? Tudo certo. Qualquer coisa vocês gritam aí. E agora vem a parte mais importante, que é, bom, como é que eu vou trazer isso para o ladder? Né? Então, vocês vão ver que é uma forma muito sistemática de programar essa parte da máquina de estados no ladder. Então eu faço o seguinte, eu crio duas partes no programa, né? Então é importante que vocês separem isso também para uma questão de organização, onde uma das partes do programa é o controle desses estados, onde então a gente só vai estar pensando na questão de transição, né? Em que estado eu estou, o que acontece para eu ir para o próximo estado, e assim por diante. E numa segunda parte do programa, vocês vão pegar e vão realmente relacionar as saídas do sistema com cada estado, tá? Então, nessa primeira parte do programa, a gente vê o seguinte, que se eu não estou no estado 1, eu estou no estado 0. E isso vai acontecer se eu tiver estado 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. Então, eu coloco como a parte inicial aqui, né? Eu começo o estado 0, quando eu estou com todos os outros estados desligados, certo? Isso serve para inicializar o sistema. Então, como você vai inicializar com todos os estados em 0,
né, ele vai entender então que está no momento de começar com o estado 0. Então ele vai setar o estado 0. Né? Setando... Nossa, a programação está errada. Ó. Isso aqui é antigo, já vamos mudar. Isso aqui está errado. Vou copiar, deixa eu ver se eu copiar isso aqui. Vamos ver. Vamos atualizar esse negócio. Isso aqui é o... Passar para cá. E agora esse negocinho aqui que tá feio, mas vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né? Pretinho. Aqui. Um pouquinho mais. Oh, agora foi demais. Tá. E aqui eu pego o E0. O que acontece aqui, né? Isso, a mesma coisa vai ter que acontecer aqui embaixo. Que deu ruim. E minha cachorra agora resolveu latir. Estão ouvindo? Tirar ela do quarto aqui. Não tô ouvindo, não. Não tira não, mostra na câmera aí. Pouco ela fica de pé aqui atrás. Ela... Sem falar, ela já sabe. Pessoal, agora sim, tá? Então, quando eu iniciar o programa, eu vou começar no estado 0, né? E eu estando no estado 0, então tem que ter sempre isso aqui, né? A próxima linha, né? Ela vai me dizer em qual estado que eu tô. Então, eu estando aqui no estado 0, eu fico aguardando o gatilho, certo? Qual que é o gatilho? O gatilho é o sensor do nível inferior desligar, ir para 0. Então, eu coloco, por isso que está aqui normalmente fechado. Então, quando ele for para 0, né? Ele vai ligar aqui, opa, né? Vai fechar aqui, que faltou um pedacinho, e ele vai fazer a transição do estado. Então, ele vai setar o estado 1 e vai resetar o estado atual, que é o estado 0. Tá? Então, eu vou passar para a próxima linha do programa, porque eu setei o estado 1, então agora eu aqui vai abrir, aqui vai fechar, e eu vou aguardar, então, o sensor do nível superior, né, detectar o líquido, e quando ele detectar, então, ele vai resetar o meu estado atual. E como ele já é o último estado, eu não preciso setar nenhum outro. Nessa minha lógica aqui, quando eu reseto esse último estado, eu já caio nessa primeira linha e eu ligo daí o estado 0 novamente e volto para cá. Vocês podem ter algum caso onde vocês, na verdade, não queiram voltar exatamente para o início, para o estado 0. Vocês podem, no final aqui, chegar no estado 10 e quando termina o estado 10, vocês voltam para o estado 1. Também é possível. E aí vocês só vão para o estado 0 quando realmente tem um botão de resetar, e esse botão daí ele reseta todos os estados, e aí sim ele cai na primeira linha, que seria a linha onde todos os estados estão desligados, e ele vai acabar setando o estado 0, tá, gente? Então, entenderam essa lógica aqui? Isso aqui vai ser, num programa maior, eu posso mostrar ali para vocês, vai se repetir, né, até que vocês terminem todos os estados. Essa segunda linha aqui, ela vai ser igualzinha para cada estado, a única coisa que vai mudar é o gatilho. Então, se o meu gatilho é um temporizador, eu vou botar aqui. Se o meu gatilho é um sensor, eu coloco aqui. Se o meu gatilho é um contador, eu coloco ele aqui. E faço todas as linhas assim, né? Controlando a transição dos estados. Beleza? Aí, no caso, tu vai fazer separado uma parte em que tem só as trocas de estado e na outra o que cada estado faz, as ações? Exatamente. Aí, numa outra parte do programa, a gente vai ter algo desse tipo, né? No caso, aqui a gente só tem uma saída, então a gente só vai ter uma linha. Mas eu vou... Aí vocês vejam aqui, que aqui o contato, eu estou usando o contato de bobina, não é mais
set e reset. Aqui é um contato de bobina mesmo. Então, eu só posso... Uma coisa importante, né, no ladder, se você usa uma saída de bobina, que seria para ligar uma saída, e você usar ela de novo lá embaixo, ela vai sobrescrever essa daqui. Então, o ideal é que a gente só tenha uma saída de bobina para cada saída que a gente for adicionar. Então, se nesse caso aqui ela liga no estado 1, essa bomba, mas se ela fosse ligada em outros estados, eu teria, na verdade, um paralelo aqui na entrada, e não uma outra linha onde eu ligo a bomba novamente, entenderam? Isso é muito importante. Então, nessa segunda parte da programação, vocês vão fazer N linhas de acordo com as saídas que vocês têm. Então, se eu tenho 5 saídas, minha segunda parte da programação vai ter 5 linhas, né? Porque eu só posso ter uma linha para cada saída. Se ela é ligada em mais de um estado, aí é uma questão de eu colocar esses estados em paralelo aqui na entrada. Joia? Certo. Daí, gente, aqui eu tenho um outro exemplo que a gente pode depois ver, que é um exemplo clássico que às vezes quando a gente vai fazer no modo intuitivo ele demora, porque depende da lógica que cada um tem na cabeça, né? Mas é o problema de semáforo, por exemplo, né? Então, onde a gente tem um cruzamento com 2 semáforos, né? E você tem que controlar. Quando um está fechado, o outro tem que estar, pode estar aberto ou no amarelo e vice-versa, né? E aí aqui a gente já tem um pouquinho mais de saídas, né? Em vez de uma saída que a gente tinha no outro sistema, a gente tem 6 saídas. Então, vocês vejam que aqui a gente pode ter bastante estados, né? E vocês veem que não tem nenhum sensor, né, pessoal? Nesse caso, não tem nenhum sensor. Então, o que pode ser os gatilhos aqui nesse caso? O que a gente pode ter? O que faz eu mudar do vermelho para o amarelo? Quer dizer, do verde para o amarelo e depois para o vermelho? Um temporizador. Exatamente. A gente tem um tempo, né, onde a gente define para cada lâmpada. E a gente vai, então, quando esse tempo acabar, a gente vai para a próxima. E a gente pode, nesse caso, eu até botei um botão de liga aqui, né? Mas a gente poderia não ter nenhum botão. Mas no caso, eu botei. Aqui está a regra do sistema, como é que ele funciona. Não sei se vocês conseguiram ver, mas os semáforos ligaram e desligaram. E aqui eu defini os estados. Então, para cada estado, eu listo, né, como as saídas elas estão. Então, no estado 0 está tudo desligado. E já no estado 1, eu ligo o vermelho do semáforo 1 e o verde do semáforo 2. No estado 2, eu mantenho o vermelho do semáforo 1, só que agora o semáforo 2 vai fechar, então eu coloco amarelo. E quando vai para o vermelho do semáforo 2, eu ligo então o verde do semáforo 1. Da mesma forma aqui, né, isso aqui é o contrário. E aí, terminaram meus estados. Se eu voltar agora para o próximo estado, né, se eu, agora, né, a gente estava em amarelo aqui, a próxima etapa é ir para o vermelho, né? E aí o outro semáforo liga. Só que esse estado é, coincidentemente, a mesma coisa que o 1. Então, não teria um estado 5 aqui, porque ele seria igual ao estado 1. Então, uma coisa que a gente trabalha na máquina de estados é tentar não repetir os estados. Tá? Pode ser que às vezes você repita as saídas que são ligadas em estados diferentes, tá? Porque às vezes fica meio complicada a questão do gatilho, sabe? O gatilho do estado 1 para o estado 2 é uma coisa, mas o gatilho lá do estado 6 para o 7 é diferente, mesmo que o estado 1 e o 6 sejam iguais, né? Mas, teoricamente, dá para fazer tudo com esse número reduzido de estados. E você, na verdade, dependendo do gatilho, você vai para um estado diferente. Então, na lógica lá, na programação, a única coisa é que, em vez de você ter... Vamos voltar ali rapidinho. Eita, aqui, né, então, em vez de eu ter só
estou no estado 0, se acontecer isso, eu vou para cá. Você teria um paralelo aqui também, onde se acontecer outra coisa que não seja isso, você vai para outro estado, tá? Então, tem essa possibilidade também. Mas, normalmente, a gente facilita e até mesmo repete o valor das saídas para mais de um estado, dependendo do caso, tá? O que falta agora, gente, é definir os gatilhos, né? Então, o que vai acontecer para eu vir daqui para cá? Nesse meu caso, eu defini como botão de liga. Então, eu estou no estado 0, eu tenho que dar um ligar ali, né? E para o sistema começar a funcionar. E aí, eu então liguei o vermelho e o verde, e eu vou esperar um tempo, e eu defini o tempo do verde 2, então, quando acabar o tempo do verde 2, eu passo para o próximo estado. Aí eu vou aguardar um tempo, que eu vou definir para ele ficar no amarelo, e passo para o próximo estado. Vou aguardar o tempo do verde daquele estado, passo para o outro e aguardo o tempo do amarelo para poder voltar para esse primeiro estado aqui. Então, vocês vejam que eu criei 4 temporizadores, né? Onde, por exemplo, o vermelho, a luz vermelha, ela é uma consequência da luz verde, junto com a amarela. Então, o tempo do vermelho, por exemplo, vai ser a soma do tempo do verde e do amarelo. Mas ela não é necessária na lógica para a gente programar. Ela é só uma consequência. Ela fica ligada ao mesmo tempo que essas duas luzes, então eu preciso apenas controlar elas. O vermelho vai acabar ficando ligado por consequência, tá? Então, a gente vai montar. Aqui eu não tenho esse exemplo montado, mas até se vocês quiserem depois, eu acho que seria um bom primeiro exercício para vocês, porque eu já fiz pelo menos a metade do serviço aqui, a parte, né, de organizar a máquina de status, e fica para vocês o exercício de montar isso em ladder, né, transportar isso dessa lógica aqui, que isso aqui a gente pode usar para fazer um programa em C, em Assembler, em Java, C Sharp, em Python, qualquer programação. A máquina de estados é um algoritmo, né, onde a gente pode, então, transportar isso para qualquer linguagem. E você só tem que treinar nesse momento como, né, treinar o cérebro de vocês a transportar essa lógica para o ladder. Tá? Alguma dúvida aqui? Não. Isso seria para semana que vem, no caso, ou seria só uma atividade complementar? Eu não vou cobrar isso aqui, acho que fica para vocês. Acho que eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade com o Factory.io, que daí a gente consegue interagir ali com o software e vocês já começam a utilizar o software também. Tá? Mas isso aqui fica de sugestão, já porque já está meio feito, né? Então, às vezes, é mais fácil começar de um ponto, né? E depois começar realmente do zero. Fica só sugestão. Bom, gente, aqui então Vocês preferem... Agora eu quero saber, vocês querem que eu faça, né, bonitinho assim esse diagrama? Ou a gente pode já pegar aqui o ladder e já ir pensando e fazendo a programação ao mesmo tempo? Porque nesse exemplo ele é bem pequeno, né? Então não é muito complexo. Eu acho que daria para já ir fazendo aqui. O que vocês acham? Acho que sim. Bom. Pelo menos pra mim. Bom, então eu vou fazer aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar as minhas, né, memórias. Vou chamar de... É fácil. E eu vou criar estado 0. A gente já sabe que vai ter 2 estados. Né? E o estado 1, os dois vão ser booleanos. Tá? Vocês vejam, esses estados eu não vou compartilhar lá nesse symbol configuration, tá? Posso até dar um build novamente aqui. Agora eles apareceram aqui.
mas eu não vou selecionar. Por quê? Porque são variáveis que eu vou utilizar só na minha programação. Elas não têm que estar acessíveis lá no Factorio, tá? Pela lógica que eu expliquei para vocês, a gente começa com, ou pelo método que eu expliquei para vocês, a gente vai começar colocando a parte aqui, então, de programação dos estados, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu não me engano, aqui a gente poderia nomear essa... Mas ele dá uns bugs aqui. Porque era para ter o nome dessa network aqui. Não sei por que tá assim. Deixa eu tentar fechar e abrir de novo aqui. Engraçado. Era para ter a opção de dar o nome da network aqui em cima. Deixa eu tentar inserir uma nova network. Não, se ele está entendendo como linha. Bom, deixa assim, por enquanto vamos assim. Então aqui a gente vai começar, ó, a gente tem todos os componentes, né, para programação aqui na direita, tá? Então vocês vejam que a gente tem desde dos básicos, né, até os daí de lógica, matemática, alguns operadores específicos, parte aqui de temporizadores e alguns triggers de set reset de borda, por exemplo, né? E aqui os contatos, né? Então eu vou usar um contato, né, fechado aqui, dizendo então, se eu não estou no estado 1, se ele está desligado, eu vou setar o estado 0. Começamos por aqui, tá? Então essa é a primeira linha. Daí a gente vai adicionar uma nova linha. Abaixo. E aqui vai ser aquela. Se eu estou no estado 0 e vai acontecer alguma coisa aqui, eu vou colocar um contato por enquanto, tá? Eu vou, então, resetar o estado atual, que é o estado 0. E vou... Daí que eu coloco... Opa. E vou aqui abrir uma branch, ó. Setar o estado 1. Estando eu no estado 1, acontece outra coisa. Eu vou resetar o estado 1. E nesse caso acabou a programação aqui, porque resetando o estado 1 eu volto para essa primeira linha, né, onde ele está resetado, e seto o estado 0, voltando para a linha 2. Então esse programa aqui é bem simples. A única coisa agora que a gente tem que ver é quem são esses gatilhos, né? O que a gente vai colocar aqui e aqui. Daí eu queria saber se temos alguma sugestão aí de vocês. Lembrando que o nosso exemplo é esse aqui, onde a gente tem, na verdade, um nível que vai ser medido por um sensor. E a gente vai ter um valor específico, né? Não vai ser um sensor digital. Você só vai ter que comparar com o valor. Você vai ter que comparar com o valor fixo quando bate no teto
Aí você desce, quando bate no baixo, você compara com o valor fixo de baixo e começa a subir de novo. E aí, Ou pessoal? espera, no caso. Então, eu acho que a gente tem que ter dois níveis, né, pessoal? Concordam? Como se fosse, né, como o Lucas, né, falou aí, né, um nível alto e um nível baixo. Que nem no outro exemplo a gente tinha esses limites, né? Mas eram limites que eram sensores. Agora a gente tem que colocar limites de valores, porque o nosso sensor vai estar lendo um valor contínuo, né? Então vamos ver. A gente no estado zero, a gente tinha lá antes, naquele exemplo, como se fosse a bomba desligada, né? Nesse nosso caso, pode ser entendido que no estado zero a válvula, né, que liga aqui, né, ela está desligada. Eu até vou facilitar para a gente aqui, essa de descarga, eu acho que a gente nem vai utilizar ela. Essa de descarga a gente vai mexer lá no programa. Ela vai ser como se fosse a gente podendo mexer lá, né, abrir e fechar um registro. Então até eu vou tirar ela daqui, depois a gente vai ver o que vai acontecer lá naquela integração lá, mas eu não vou trabalhar com ela. Vamos trabalhar só com a que bota líquido, né? Então, digamos que no estado zero ela está desligada, está fechada, né? E o líquido está saindo. Então, se esse líquido chegar num limite inferior, né? Então a gente pode ver aqui, ó, tem um bloco aqui que é o less than, né? Então, menor que. Então, a gente não é um contato, a gente tem aqui o trigger é uma comparação, né? E quem que a gente vai comparar? A gente vai comparar o level aqui. A gente pode clicar nesses três pontinhos se quiser, né? Então a gente vai pegar o level. E vamos comparar com um valor mínimo aí, pessoal. Vamos dizer, 1.0, né? Um valor mínimo para esse tanque. O tanque, então, tem que estar com no mínimo de 1 ali, né? Para que ele daí, então, mande ligar a, a, a entrada de água, tá? E quando chegar lá em cima, então a gente vai ter que desligar. Então, quando ele for maior, né? Então, cadê? Greater than. Então, vou colocar aqui. E aí não é um contato. Então, quando esse mesmo sensor chegar num limite, digamos, de 9.0, aqui eu vou até fazer um mais próximo, para a gente não ter que ficar esperando muito tempo, tá? 3 aqui. 3.0. Veja então que eu coloquei o ponto, porque essa variável ela é tipo real. Então, às vezes, se você não coloca um ponto aqui, ela dá erro. Ela compara com um número inteiro, às vezes pode dar problema. Então é sempre bom a gente colocar o ponto para a gente deixar explícito que é um número real comparando com um número real. E essa parte do programa está pronta, gente, né? Então a gente tem os dois estados, o trigger para a transição de um para o outro, né? E agora basta a gente, né, decidir então em qual estado. Então eu coloquei uma bobina aqui. Qual que é a nossa saída? É o fio valve. Aqui não dá certo assim. Tem que primeiro ter uma entrada. Vamos colocar aqui uma entrada. Acho que isso aqui deu ruim. Então, vamos primeiro colocar uma entrada. E aí sim a gente liga aqui o fio valve. E a gente sabe que é no estado 1, né? Não gostei disso aqui não, tá meio esquisito. Tá? Bug aqui do programa. Tá de novo. No estado 1, a gente liga. Ah, tá. Não dá certo, claro. Por que que tá dando erro, gente? Vamos lá. Agora eu já me toquei qual que é o problema. Vou tentar botar de novo aqui o fio valve. E vai Ela dar não é uma uma... válvula proporcional.
Exato, gente. Isso aqui não é uma fill valve, é um valor real, né? Tá? Então aqui a gente tem que, na verdade, atribuir um valor, não ligar ou desligar. Não é uma bobina, né? Certo? Então eu vou usar esse bloco chamado move aqui para jogar o valor de 10. Lembra que a gente falou que ia ser 10.0 no caso? Ou totalmente aberto ou totalmente fechado, né? Então 10 para o fill valve. E aí nesse caso a gente tem foi até interessante isso acontecer. Porque se fosse uma saída, a gente só pegaria o estado 1 e ligaria essa saída. Quando estivesse no estado 0, ela seria desligada automaticamente, porque né, se você não manda uma saída ligar no ladder, ela automaticamente desliga. Né? Então tu não tem que mandar ligar e mandar desligar, só se você usa o set e reset. Se tu usa uma saída de bobina, assim que ela já não tem mais nenhum comando que ligue ela desliga. Só que nesse nosso caso, como a gente está utilizando uma variável, né, que recebe um valor, a gente tem que voltar para o zero depois. Então eu vou pegar e vou colocar aqui que no estado zero, né, essa variável vai receber o valor de zero. A gente vai desligar. Tá? Então essa aqui é uma pequena diferença do que seria se fosse uma saída digital. Então, gente, aqui eu compilo, né, o programa. Vamos ver se ele vai dizer alguma coisa. Não tem nenhum erro, nenhum warning, tá tudo certo. Tá? E a gente vai ver aqui no Symbol Configuration que ele dá um erro, ó, porque eu deletei essa variável, ela não existe mais. Então, né, se a gente der um build aqui novamente, né, tem que desmarcar ela, né, e aí beleza. Né? A gente vai trabalhar só com essas variáveis. E aí é importante a gente vir aqui de novo agora no driver, né, e faça novamente um browse aqui, porque a gente alterou. Tá? Dá um clear aqui antes. Né? Faça de novo um browse aqui naquele servidor. Ah, já sei o que é. Temos que pegar aqui, né, e dar o login de novo. Tá? Agora sim. Browse. E agora só está a nossa então, válvula de entrada e o sensor de nível. Tá? Joia, pessoal. Tudo liberado aqui, estão vendo? Não tem nada forçado. Dei o play no programa e não está rodando. Por quê? Sei lá. Ó, pessoal, tá aqui, tá bonitinho, ele tá. Por que não tá rodando? Por que não tá funcionando? Eu tô mandando setar o estado 0, mas ele não tá vindo, ó. Até vou pegar um pedaço de brigadeiro aqui enquanto vocês respondem. Ele embaixo tá em stop. Oi? Não sei, mas embaixo da tela ele tá escrito stop. Aí, ó. Pessoal, vocês têm que se ligar disso aqui, porque isso aqui vai render algumas tardes de vocês de bater cabeça na frente do computador, tá? Então, várias vezes o pessoal fica batendo cabeça que o negócio não tá funcionando, porque esquece de dar play lá em cima. Tá? Então, ó. Demos play, ele já conectou, agora beleza, tá? Obedecendo. Vamos ver quando ele subir de 3 aqui, ele tem que desligar. Ó, foi para o estado 0. No estado 0 ele zerou a válvula e parou de subir o negócio. Aí aqui a gente pode então
a gerar uma perturbação no sistema, né, manualmente aqui, abrir a válvula de saída. E a gente vai ver então que quando baixar de 1 aqui, por enquanto vocês vejam, olha, vou até parar aqui. Ele não ligou de novo a bomba, a válvula, né? Não abriu novamente, por quê? Porque ela ainda está naquele estado zero. Então a gente trabalhou com 2 níveis de esterese. Então ele primeiro tem que baixar do nível mínimo para daí sim mudar de estado. Então quando ele baixar de 1, que foi o que a gente definiu, ele vai partir para o próximo estado. Nesse estado, ele abriu a válvula. E agora ele vai ficar brigando ali entre a saída e a entrada, né? A gente vê que a entrada ela tem maior fluxo do que a saída. Mesmo com tudo aberto aqui, o nível está subindo. Né? Eu posso, daí se eu desligar aqui, ele sobe bem rapidinho. E passou. Vocês veem que ele tem um erro aqui, né? Porque o delay, né? O tempo entre desligar aqui e ainda ter aquele fluxo de água que estava vindo, né? Então, gente, a ideia, né, da aula de hoje, nessa parte de máquina de estados, era essa. O que eu vou propor para vocês agora é que vocês instalem esses softwares, né? Que vocês peguem uma outra cena aqui, e aí eu vou sugerir para vocês essa aqui, ó. Deixa eu pegar. Essa daqui, vamos salvar aqui. Deixa eu abrir aqui. Nossa, agora deu uma bloqueada aqui. Por exemplo, essa cena aqui, ela é bem... Tem duas aqui que são bem tranquilas, né? Tem essa daqui, que é de começar e parar, mas ela é muito parecida com essa do tanque. A única diferença é que ela é de uma esteira e uma caixa. Então, se quiserem, quem quiser realmente começar de algo bem básico também, que é o mesmo nível ali do tanque, até mais fácil, porque aqui a gente tem só sensor digital, e a gente pode ver uma coisa interessante aqui, ó. Não preciso nem clicar, na verdade. Vocês estão vendo que o sensor A e o sensor B estão em amarelo, né? Significa que eles são sensores normalmente fechados. Então, não tem nada aqui na frente, eles estão ligados. A gente olhar aqui, ó, tá? Eles estão acionados. Então, se eu coloco alguma coisa na frente, eles desligam. Então, só isso é interessante para vocês saberem lá na programação como fazer. Eu não sei se tem como mudar isso neles aqui. Ó, não tem como, eles são isso e deu. São normalmente fechados e não tem como alterar isso. Alguns sensores vocês conseguem até mudar um pouco se eles são de um jeito ou de outro, alguns atuadores também. Esses aqui não, eles são normalmente fechados e é isso aí mesmo, tá? Se não for essa aqui, então outra cena legal, né? Que aí eu sugiro que vocês exercitem. E aí, quer dizer, essa daqui, na verdade, eu vou cobrar de vocês, né? É um exercício. Aquele primeiro lá é só para quem quiser. Vou tentar fazer mais um aqui só no início para entender. Mas o próximo exercício eu já vou pedir para vocês fazerem essa cena aqui. Já é um exercício mais complexo. Mas a ideia é dar uma puxada mesmo em vocês e a gente conseguir, na próxima aula, corrigir isso aqui e já ver quais foram as dificuldades que vocês encontraram, tá? Eu tenho meu horário de atendimento também na quinta-feira às 6, né? Então vocês também já podem ir tentando e me chamar daí para tirar dúvidas na quinta-feira, tá? Mas como é que funciona essa cena, né? Vai sair uma peça aleatória aqui, vocês têm que ligar a essa esteira aqui. Vocês podem usar os botões daqui, tá? Isso é legal. Então vocês podem usar o botão de Start para ligar a esteira, tá? Aí essa peça vai... Deixa eu tentar... Cadê? Ó, eu vou forçar aqui o
Vou tirar essa peça, porque daí ela vai aparecer outra ali diferente, estão vendo? Então eu vou ligar essa esteira aqui para a gente ver o que acontece. Ó, vai chegar uma peça aqui e esse sensor vai detectar, é peça número 1. Daí beleza, peça número 1. A próxima peça, 3. A outra vai ser número 1 de novo, ó. Então cada peça tem um identificador. Essa daqui, 2. Essa aqui vai ser a 1 de novo. Tá? Essa aqui, 6. Então, né, vocês podem... Uma coisa que eu sugiro, né, que vocês podem modificar aqui, ó. Vamos pausar. Modificar aqui e deixar só 3 aqui selecionados, ó. Parte to emit. A gente deixar só 3, né, para ficar mais fácil, né? Aí vão então aparecer sempre 3 peças aqui, 3 possíveis modelos, ó. Então, esse 2, aqui é o 2 de novo, esse aqui é o 5, é aleatório, 5, tá sendo vindo bastante 5. E aqui esse outro aqui que é o 6, tá? Então vão vir essas peças e vocês vão aí selecionar elas, né? Então, digamos, essa peça ela vai para cá, daí a outra peça, digamos, vem para cá. E a outra vai lá para o outro, entenderam? Então, selecionar as peças de acordo com o que o sensor aqui detectar. Então, vocês vão ter um estado que é das peças chegando, vão ter um estado que eu recomendaria que vocês parassem essa esteira aqui, né, para o sensor detectar, ou depois que ele passou do sensor aqui, pode ser. E aí tem 3 estados aqui distintos, né, de acordo com o que o sensor detectar. Tem um estado que é abrindo esse selecionador aqui, esse ou aquele, tá? Então é um exercício legal para vocês que já estão saindo então de Informática Industrial 1, já tem uma noção de programação, tá? A gente vê aqui que a gente tem esse sensor aqui, né, ET-EXIT, tá? Que quando qualquer peça passa aqui, vocês vão ver que ele detecta que essa peça saiu, né, ele vai acionar, tá? Então, para vocês, por exemplo, né, terminarem e voltarem para o início. Não é o exercício dos mais... Não é igual aquele que eu mostrei para vocês no início ali, tá? Ele tem, né, desafios bem maiores do que o que a gente viu hoje, mas é um ponto muito interessante para a gente começar aí, vocês já começarem a exercitar a parte de ladder, tá? Não vai ter um peso de nota, assim, gente, tá? Essa primeira parte. Tá? Eu estou fazendo essa revisão com vocês, mais porque vocês pediram, a gente comentou, né, que seria interessante vocês darem uma revisada na parte de ladder e aplicar algum método para programação. Então, eu estou trazendo esse desafio para vocês e aí me colocando à disposição para ajudar, tirar dúvidas e a gente corrigir na segunda-feira que vem, para que daí a gente vá em frente com a parte de informática industrial que tem relação com programação de comunicação, mais a parte de redes industriais, tá? Tudo certo? Tudo certo? Esse Matheus já tá mexendo com o Factory, é isso? Escutei um barulho de fundo ali.
Não, esse é o meu computador, que ele tá com Ah, por isso que eu fico mutando o tempo todo. eu achei que era a esteira do Factorio. Gente, vocês sabem onde baixar esses softwares? Querem. Como é que vocês. Então, é isso eu queria confirmar também. O Não Factory, precisa- ali perguntaram, né? Se a gente entrar no site lá, deixa eu entrar aqui, Factory. Vocês não estão mais vendo minha tela, né? Mas vocês podem clicar ali no Try for Free, né? Direto. Cadastrar ali, meio vocês vão baixar a última versão, tá? Que é o que vocês vão poder usar também no com a licença, tá? Você pode Como mandar a um gente. link no chat ali só pra confirmar. Posso? Vou botar aqui. Daí, deixa eu ver aqui o CodeSys, eu tenho ele. Eu vou publicar aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. CodeSys, acho que tá aqui. Eu vou pegar aqui criar um link aqui para compartilhar com vocês. O CodeSys para baixar o arquivo, você tem que ter conta no site deles, para baixar do site deles, pelo menos. Eu vou passar para vocês aqui um link, vocês já testam aí, veem se dá certo, ó. É para ter o CodeSys, tá? Pra vocês baixarem. Já baixou um zip aqui. É uma pasta de. O arquivo ele tem 1 GB e pouco, então é grandinho, tá? Cadê? Isso, ó, dá para baixar direto lá do site, que nem o Lucas colocou ali também, tá? E daí quando tiver a licença do Factory.io ou as outras, daí eu vou disponibilizar para vocês o código da licença flutuante. Só que aí a gente tem que se organizar para vocês, né, não vão conseguir usar ao mesmo tempo, né? E aí, por isso que por enquanto usem esse tempo aí de teste, né, 30 dias que eles dão. Pode ser? Gente, alguma dúvida? Não. Então é o seguinte, como eu disse, eu vou colocar o link, não tem ainda link lá acho que na minha agenda. Deixa eu dar uma conferida. Não, tem sim. Se vocês forem na minha agenda lá no, no, no site do IFSC, que até vou testar aqui. É para ter lá o link do meu horário de atendimento na quinta-feira. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Campus. Florianópolis. Aí. Ensino. Onde é que é mesmo? Não. Tentando lembrar onde é que tem a. Tá aqui, docentes. Vocês querem ver minha tela aqui ou vocês sabem chegar lá na agenda? Eu mostrei só pra gente. Se eu botar aqui. Aqui então, ó, docentes e horários de atividades. Daí vai estar aqui. Gregory. E tá aqui a minha agenda, né? Então, quinta-feira, vocês vejam, né? Tem aqui atendimento. Mais detalhes. Ele abriu isso aqui? Bom, pelo menos aqui para mim abriu aqui uma agenda, né? Do Google. E aí tem aqui o entrar no Google Meet. Então, né? Você vai entrar numa sala que é específica para o atendimento. E aí, se eu não estiver na sala, né? Vocês me chamam pelo WhatsApp. A gente criou grupo para essa turma? Acho que sim, né?
Acho que tá criado, mas ninguém falou nada lá ainda. Só confiram isso, né? E a princípio eu vou estar online, mas se eu não estiver, vocês dão uma chamada, que daí eu já entro e a gente tira as dúvidas, tá? E aí, caso não tenha dúvida na quinta-feira, a gente volta a falar sobre esse assunto aí desse exercício aí de hoje na segunda que vem. Aí a gente vai pegar o início da aula da semana que vem para corrigir. Então eu vou fazer ele do zero aqui com vocês. Então vai durar até o intervalo, mais ou menos. E depois do intervalo a gente volta com o conteúdo da ementa mesmo, beleza? Tranquilo, professor. Ok. Então tá. Gente, boa tarde para vocês. Aproveitem esse tempo aí agora, né, do restante da aula para estudar então esse exercício. Eu recomendo que não deixem para depois, porque senão depois vocês esquecem também. Eu vou deixar aqui essa apresentação que eu mostrei para vocês aqui, eu vou botar ela lá no Siga para vocês poderem pegar ela como referência, tá? Ok. A aula gravada vai fazer o que com ela? A aula também já vou colocar lá assim que tiver disponível, tá? Que nem eu coloquei a última tá lá, né? Tá, então da mesma forma eu vou colocar essa daqui. Beleza. E vou colocar também aquele vídeo que eu falei para vocês, que já é um compacto de como fazer a integração dos softwares ali. Joia, pessoal. Então, até mais. Qualquer coisa, entre em contato.